Fala, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Como é que tá aí o calor aí? Aqui tá daquele jeito. Gente, hoje no episódio 9, atualizando a minha carteira. Hoje é domingo, né? Então, por padrão, eu faço a atualização da minha carteira exatamente em todos os domingos, quando o mercado está fechado. Então, hoje, a gente vai fazer aqui um giro rápido aí pela minha carteira e eu vou falar para vocês o porquê essa meta de 100k é uma meta que, psicologicamente, é uma meta que traz uma segurança maior para a pessoa. Eu digo isso porque eu vivo isso, né? Então, como eu sempre falo aqui para vocês, é skin the game, né? Antigamente, quando eu assistia esses vídeos de finança, via, né, ouvia o pessoal falando sobre finanças e tudo mais, falava, pô, legal, será que é isso mesmo? Só que quando eu alcancei e realmente tive a experiência, eu percebi que realmente é diferente, sim, tá bom? Dentro desse vídeo aqui, ao longo desse vídeo, eu vou explicar para vocês o porquê essa é uma meta que, na minha opinião, é uma meta palpável, é uma meta que uma pessoa consegue com certa dificuldade, porém é possível a qualquer cidadão. Beleza, gente? Então, bora pro vídeo. Vou mostrar aqui para vocês. Só que, primeiramente, vou mostrar aqui a minha carteira. E aproveitando, né? Quem puder se inscrever, quem puder dar aquele like, compartilhar, agradeço muito aí. Contribui bastante aí na questão do crescimento do canal. Estamos aí, ó, já batendo 116 mil views, né, alguns likes e alguns compartilhamentos, né? Mas já estamos com 1.460 seguidores. Muito obrigado a cada um que segue aí e acompanha o meu trabalho, tá bom? Espero que esteja contribuindo aí com vocês em alguma coisa. E quem puder também ativar o sininho, né? Toda vez que eu postar um vídeo, já vai direto aí na notificação do seu celular, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo sem enrolação, que vocês sabem que aqui é assim, né? Vamos lá, gente. Aqui está minha carteira. A minha carteira, eu vou fazer pelo Investidor 10 hoje, tá bom, gente? Eu tenho a carteirinha que eu mostrei para vocês, feita no Excel, que eu tinha calculado com vocês na hora, né, para vocês darem uma olhada. Eu vou mostrar aqui as duas carteiras, a de 15 anos, né, que tem aqui nela o Tesouro IPCA mais, ou Tesouro IPCA 2040 mais, né, aqui, ó, ele tá desvalorizando. Eu fiz um aporte de 50 mil, né, e ele está desvalorizando do preço 5%, né, do que eu havia aportado, tá bom, gente? Então, tá aí uns 600, uns 1.600 reais aí, não, uns 2.600 aí, mais ou menos, aí para baixo, tá bom, gente? Então, como eu sempre falo para vocês, isso aqui não me preocupa, porque esse aporte é para 15 anos, então ele basicamente vai ficar aí, ele queira ou não, ele vai ficar aí, beleza? Mas, como essa é a estratégia de longo prazo, hoje vou mostrar para vocês aqui como é que tá a minha carteira, olha só. Teoricamente, ela está a menos R$ 1.989, tá bom? Há um patrimônio total de 61 mil, menos 3%, tá bom, gente? Mas, vamos focar na estratégia de 5 a 10 anos, né? De médio e longo prazo. Vamos lá, vou mudar aqui a carteira. Pronto, para vocês verem, ó, o cenário muda totalmente, né? O patrimônio aportado é de 13 mil reais, teve uma valorização de 5%, o que dá um lucro total, né, de 602,42, tá bom? Uma variação, não, uma rentabilidade de mais ou menos 9,19 e aqui estão as ações, né? Para vocês darem uma olhadinha, se eu tivesse aportado aqueles 5 mil e poucos reais em ações, a minha carteira estaria bem mais positiva. Olha só, a rentabilidade acumulada está em 3,58 de ações, 1,12 de FIIs, ou seja, juntando os dois aí dá quase 5%, né? A criptomoedas 10% acumulado, né? As ETFs internacionais 2,4 acumulado. A rentabilidade dos REITs está caindo um pouquinho, né? Está 78 e as stocks menos 0,24, ou seja, e poucos por cento aí, né? 1% e pouquinho. Aí meio que zero, então teoricamente eu estou 1% para frente nos Estados Unidos. Mas é o que eu sempre digo para vocês. O fato de eu ter feito esse aporte foi para proteger meu patrimônio em dólar, né? Que quando eu fiz o aporte, os US$ 1.000 era 5,40 e eu vi ali, acho que foi semana passada, já estava 5,56 aí mais ou menos. Ou seja, do mesmo jeito está tendo rentabilidade, meu dinheiro está protegido, tá bom, gente? Então, a gente tem que ter esses entendimentos aí quando a gente investe fora do país, beleza, gente? Então, vamos lá. Teoricamente, o lucro real é 602,42, tá bom? Uma coisa legal que eu gosto de acompanhar aqui no Investidor 10 é exatamente isso aqui, gente, os proventos. O Investidor 10, ele te dá os proventos que você já recebeu, ó, total da carteira 14,38, e o que você vai receber. Isso é muito legal, gente, olha só. Proventos que eu estou a receber, ó, o QQQ, né, que é o índice Nasdaq, né, é o ETF da Nasdaq, o PLD, né, que é o REITs de logística, e da CEMIG, né, empresa brasileira aí, que vai pagar 0,15 centavos, ó que bacana. E aqui, ó, valor do dividendo, ó que legal. Aqui, total líquido 1,
2,24 e aqui vai pagar 0,15 centavos. Ou seja, ó, data de pagamento 31 do 12, 31 do 12, 30 do 12. Ainda tem uns 2 dias aí, 3 dias para receber. Tá bom? Olha que bacana. E os outros foram já todos pagos. Ó. Recebido o SP500, que é o VU, ó, XPMOL, Itaúsa, ó, todos, Unipar sempre paga muitos dividendos, né, de valores até altos. Eles seguram e depois eles mandam tudo de uma vez, né? Unipar é uma empresa muito boa. Aí, ó, nesse ano de 2025, o total dos meus proventos vão ser 17,76. Bacana, né, gente? É o começo de tudo. E nesse mês vai ser, né, o mensal 17,76. Tá bom, gente? Então, para vocês acompanharem aí, né? Ó, essa é a rentabilidade da minha carteira, tá? Em novembro teve 7%, em dezembro 1,73%, um acumulado de 9,19%, tá bom? Se a gente for comparar com, por exemplo, o CDI, ó, rendeu tantos por cento acima do CDI. Se for colocar o IPCA, tantos por cento acima do IPCA, do IBOV, do IVVB11, ou seja, se você colocar aqui os principais índices, ó, você vai conseguir ver que bateu, né, os principais índices aí, ó, até o IVVB11, bateu os principais índices aí de comparativo à minha carteira, né, e ela só tem 2 meses apenas, tá bom? Começou em novembro e dezembro, beleza, gente? Então, a carteira tá bacana, a carteira tá boa. Lógico, se a gente for comparar, olhar, né, para fazer uma comparação justa, né, se for colocar o Tesouro IPCA, né, que lembrando para vocês que é 2040, né, aí não tá bacana, ó, 7,35 e devido ao Tesouro, né, que o Tesouro é 50 mil reais, ou seja, é uma proporção maior, então qualquer porcentagem vai realmente fazer uma diferença. Então, ó, se você for ver a longo prazo, ó, todos os outros índices estão ganhando, entendeu? Se for fazer uma comparação direta. Mas é como eu falei para vocês, lá na frente a gente vai ver essa curva fazer assim. Me aguardem, me aguardem. Então, vamos lá, gente. Aqui a evolução do patrimônio, né? Teve um ganho de capital expressivo. Deixa eu colocar aqui na outra. Aqui não teve um ganho de capital expressivo, né? R$ 588, né? Que ela tá evoluindo. Aí aqui tem as metas, né? Ó, faltam R$ 86.000 para a meta de patrimônio aqui dessa carteira, né? Que é ter 100k em renda variável, tá bom? Esse é como que eu posso dizer? O plano maior do canal, né? Chegar a 100k investidos, né? Em renda variável, tá bom? Então vamos lá. Gente, deixa eu ver aqui. Agora que eu fiz a atualização com vocês, vou mostrar aqui para vocês também uma coisa bacana. Ó, deixa eu mostrar aqui. A questão das criptomoedas, tá, gente? Ó, todas as minhas criptomoedas estão positivas. A Uni, que tá 16%, ela teve um boom e teve uma parada. Por quê, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é a Binance, tá? É a corretora que eu uso para poder fazer o aporte das criptomoedas. E, ó, para vocês verem aqui, ó, desde o mês 10, desde o mês 4 de 2025, as criptomoedas tiveram uma queda. E o Bitcoin, né, que sempre puxa todas as quedas, né? O Bitcoin caiu, todas as criptos vão cair também, tá bom? É assim que funciona. Então, assim, por exemplo, quem comprou a 120 mil, né, tomou um prejuízo e tá refazendo o preço médio aqui na região dos 80, tá? Gente, estamos no final do ano, tá? Hoje é dia 28 do 12, então é normal que a liquidez caia, tá? Então aqui, nessa região, a região aqui, principalmente aqui, ó, do 84, que foi atingida várias vezes e não rompeu, se tornou um suporte, tá bom, gente? Aí agora os meses que vão entrar, seja janeiro, fevereiro, março, abril, gente, ninguém sabe para onde vai, pode continuar caindo, pode continuar subindo. Eu fiz o aporte nessa região de compra porque eu vi sentido, tá? Então, para mim, eu tô comprado aqui mais ou menos a 83 aqui, ó. Tô comprado mais ou menos aqui, ó. Por aqui que eu tô comprado. E depois caiu de novo, eu comprei de novo nesse candle aqui. Primeiro eu fiz a compra aqui, depois eu fiz a compra aqui. Deixei aportado e vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer. Gente, criptomoedas é extremamente volátil, gente. É uma coisa que, assim, como eu falei para vocês desde o início, eu fiz a compra devido a ter sido uma oportunidade que eu identifiquei, tá bom, gente? Então, como eu sempre falo para vocês, muito cuidado com criptomoedas, gente, que não é brincadeira, tá? Criptomoedas realmente... Opa, deixa eu tirar aqui. Criptomoedas realmente, se você não tiver um caixa bacana para segurar, você pode ter prejuízos muito grandes, tá bom, gente? Então, muito cuidado. Outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, eu fiz um estudo, um pequeno estudo, né? Fiz no notebook LM mesmo, tá? Para exatamente mostrar para vocês o porquê esse número de 100 mil é um número que, na minha opinião, muda todo o jogo, tá, gente? 100 mil na conta vale mais do que 1 milhão. A verdadeira virada de chave para a sua vida financeira não é o que os gurus te contam, tá? O ponto de inflexão financeira para o brasileiro médio, existe uma barreira invisível que separa a luta diária pela sobrevivência e construção de um futuro próspero. Esse número não é 1 milhão, é 100 mil reais, tá? Abaixo de 100 mil reais, a pessoa tem várias experiências
que é aquela coisa, é o medo, a pessoa fica refém, às vezes, de uma situação, de um emprego que ela não gosta. Eu mesmo já passei por isso, né? Eu trabalhei 8 anos de CLT e na época que eu trabalhava, tinha várias dívidas com cartão de crédito, enfim. E eu odiava aquele trabalho e eu precisava estar naquele trabalho para poder quitar as dívidas. Ou seja, a gente fica preso a algumas situações devido à necessidade do dinheiro, tá? E acima de 100 mil, você começa a ter um olhar diferente. Você começa a ser proativo, você começa a ver oportunidades, você tem uma clareza melhor de investimentos, você pensa mais para frente, tá? Essa é uma experiência real, tá, gente? Você ter o conforto financeiro te traz diversos benefícios, tá? Você tem uma outra vida, certo, gente? A ladeira financeira, o esforço inicial é tudo, tá, gente? Acumular os primeiros 100 mil é como empurrar um carro enguiçado morro acima. Cada real economizado é um esforço contra a gravidade. Depois de atingir o topo de 100 mil, o mesmo, o mesmo carro, quando chega ao topo, começa a descer, tá? Ou seja, você consegue acumular patrimônio muito mais rápido a partir do momento que você tem essa reserva e você investe essa reserva e deixa ela trabalhando para si mesmo, tá? A virada psicológica, libertando a mente da escassez. Antes dos 100 mil, o cérebro opera em modo sobrevivência. Isso é verdade. A psicologia chama-se isso de escassez, né? Que todo mundo fala, até os próprios gurus, né? Sua capacidade de planejar o futuro é sequestrada pelo medo do presente. Cada decisão financeira é filtrada pelo medo e ansiedade. Você aceita um emprego ruim, que eu acabei de falar, pois não pode arcar com o risco de ficar um mês sem salário. Sua energia mental é consumida em apagar incêndios e sobreviver ao próximo boleto. Gente, eu conheço pessoas que estão nessa situação há anos. Como eu bem falei para vocês em algum dos vídeos, várias pessoas me pedem conselhos financeiros, conversam comigo sobre finanças e eu sempre dou a minha opinião, né? Que é a pessoa tem que ser organizada, né? Você viver somente para pagar boleto e pagar conta, você não está vivendo. Você está vivendo errado, na minha opinião, né? Então a gente tem que sim lutar pelo um conforto financeiro para ter uma liberdade financeira e uma paz. O maior ativo que você ganha com a liberdade financeira é a paz. Ponto final. Do medo da oportunidade ao respiro mental. Ao cruzar a barreira dos 100 mil, o cérebro ganha um respiro. Exatamente. A pergunta muda. Como eu não vou quebrar até o dia 5? Depois, como eu faço esses 100 mil virarem 200 mil? Exatamente isso, gente. Imprevistos deixam de ser catástrofes e se tornam meros inconvenientes. O carro quebrou, é um conserto pago à vista. Você passa de ser reativo a proativo, enxergando oportunidades que antes eram invisíveis, como eu já acabei de falar. Por exemplo, você está lá com o seu orçamento apertado, do nada seu carro deu um pau. Meu, você tem que ter dinheiro para poder segurar, ainda mais se, por exemplo, você utiliza o carro para trabalho, ou até mesmo para a família, né? Para lazer, para se transportar. Então você tem que ter dinheiro para manter o bem que você tem, né? Então, quando você atinge o conforto financeiro, isso se torna irrelevante, tá? E a aceleração matemática, o início da bola de neve. O poder dos juros compostos só se torna real com escala. Vamos a um exemplo prático e realista. Meta, juntar os primeiros 100 mil. Economia mensal, R$ 2.000. Com R$ 2.000 você consegue chegar nesse marco, tá? Rentabilidade anual, 8%. Gente, pode pesquisar aí. A taxa Selic hoje é 15%, gente. Tá lá em cima, né? Então, vamos lá. Aqui no slide que eu preparei, a rentabilidade anual eu coloquei aqui mais ou menos uns 8%, tá? Resultado, tempo para atingir 100 mil, aproximadamente 4 anos de consistência pura. A curva é íngreme, tá? Então, aí que tá. Hoje, a gente está na atual situação que os juros é 15%. Ó, você coloca aqui, ó, taxa de juros no Brasil, média em 4 anos, tá? Você vê, ó, de 2021 a 2025, pós 2020, a taxa Selic estava nas mínimas de 2%, né? Depois disso, né, depois de 2022, aqui, ó, a média de taxa de juros no Brasil dos 4 anos, né, principalmente de 2021 a 2025, foi bem volátil, foi de 2% para altas acentuadas para o mercado projetando a Selic em 15%, que é o de hoje, tá? Então, gente, para vocês, se vocês pegarem de 2021 a 2025, fica em torno de 8 a 10% aí a média, tá? Então, quem tinha dinheiro aportado teve esse lucro, esse retorno real aí em 4 anos, ó, de 8 a 10%, tá? Aí, eu vou colocar ali, vou pegar aqui a calculadora de juros compostos. Lá no meu slide, eu fiz uma taxa de retorno de 8%, tá? Lembrando que agora, hoje, se você fosse começar hoje, estamos em 28/12, a taxa Selic está em 15%, tá? A gente faz aqui, vamos fazer aqui ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo para vocês terem uma noção. Vamos colocar aqui 4 anos, investimento mensal R$ 2.000, né? Como a gente tá vivendo um governo que, assim, tem um gasto maior, a taxa de juros obrigatoriamente vai ser maior. Tem os seus efeitos colaterais, que eu não vou falar isso aqui agora, mas
o cenário que a gente vai simular é exatamente esse, tá? Que mais para frente, que é a meta, né, que o Copom já está falando que vai baixar a taxa de juros provavelmente vai ser em torno de 12%. Então vamos calcular que nesses 4 anos a taxa de juros caiu de 15 e vai para até 10. Vamos calcular uma média aí de 12%, tá? Vamos colocar aqui, vamos ser bem ponderado. Em 4 anos, fazendo o mesmo exercício, né, que eu propus ali, ó, aqui ao vivo, gente, ó. Em 4 anos, juntando R$ 2.000 por mês, né, colocando primeiro e depois R$ 2.000 constantemente, você consegue ter um valor investido de 98 mil, o que te dá um retorno de 26 mil de juros. Só de juros, gente. Valor total final, 124 mil. Ou seja, você não vai levar 4 anos para juntar 100 mil. Você vai levar, mais ou menos, vamos jogar aqui uns 48, uns 40 meses, vai. Vamos ver aqui se bate. Ó, bateu na trave. Então, vamos colocar 41 meses. Calcular. Ó, começando esse ano agora, esse ano, tá? Esse ano de 2026, num período de 41 meses, você consegue, ou seja, 3 anos e... Deixa eu ver aqui, mais ou menos. 36 menos 41 dá... Tá. Então, são 3 anos e 5 meses. Para vocês verem, gente, 3 anos e 5 meses apenas. Ou seja, seria mais rápido do que quem aportou lá em 2021 até 2025, que seriam 4 anos, né? Uma média de 8. Então, gente, ó, para vocês verem aqui, eu tô fazendo ao vivo com vocês. R$ 2.000, você consegue sim alcançar. Aqui, ó. Você investir nos primeiros 2.000, aí depois a taxa de juros vai só aumentando, só virando a famosa bola de neve, né? Então, gente, é muito bacana você ver esse efeito do juro composto, tá? Mas é aquela coisa. Quando você chega até os 100 mil, você gastou 3 anos e 5 meses. Se você continuar, ou seja, se você for até os... eu quero chegar nos 200 mil. Então, vamos calcular que fique a taxa de juros, né? De 12%. Vamos colocar aqui, vamos chutar aqui uns 6 anos, vai. Que é metade do tempo. 6 anos a 12%. Não, é menos que 6 anos. Ó. É menos que 6. Então, vai ser aqui mais ou menos uns 6 anos. Dá 60. Dá 72. Então dá quantos meses aqui? Vamos ver. Vai dar uns 65 meses, mais ou menos. Vamos ver. Vai chegar no 200 mil. Não. 70. Vai dar 70 meses. Você reparou que, tipo, a curva de juros começou a ficar maior. Ou seja, você começa a receber muito mais. O juro composto começa a trabalhar muito mais. E você começa a acumular muito mais também. Entendeu, gente? Então, assim, é, é juros sobre juros, meu. Com apenas R$ 2.000, em questão de 70 meses, você consegue ter esse retorno, tá? Ó, 70 meses, dividido por 12, dá 5 anos e 8. 5 anos e 8 meses. Então, você vê, gente, se você, por exemplo, dividir por 2, 5 igual dividido por 2, vai dar 2 anos. Aí, ó, vai dar 2 anos e 9 meses. Se você pegar os 200 mil e repartir o valor total por 2, né? Ou seja, a primeira etapa e a segunda etapa. Então, para vocês verem, o poder do juro composto, ele traz uma aceleração muito grande para você alcançar aquele retorno financeiro, tá? Então, voltando aqui, você consegue, em questão aí de anos, de 6 anos, aí ter um retorno aí de 200 mil, né? Então, para vocês, ó, aqui o tempo começa a encolher, né? Ó, de 0 a 100k em 4 anos, né? Depois de 100 a 200, 3 anos e 4 meses, né? Usando o exemplo dos 8%, tá? E dos 200k depois até os 300k, o tempo encolhe mais ainda, gente. Então aqui você vê, de 0 a 100 você gastou 4. De 100 a 200 você gastou 3 anos e 4 meses. Ou seja, 8 meses economizados. E de 200 para 300, olha só o tanto que foi economizado, gente. Então, é aí que está o ponto de virada que todos os gurus falam aí de 100k. É realmente, gente, 100k faz a diferença sim, tá bom? Ó, seus 100 mil originais agora trabalham junto com você, fazendo uma parte cada vez maior do trabalho pesado, né? Seu dinheiro agora tem um salário. 100 mil investidos não é apenas um número no extrato, é um ativo para você 24 horas por dia. E eu falo para vocês com propriedade, gente. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu trabalho com renda fixa e renda variável, né? Eu utilizo diversos CDBs para poder alocar os meus valores. Ó, como por exemplo, ó, vamos ver se essa câmera vai focar, que é muito brilho, né? Deixa eu diminuir aqui. Não dá para ver? Ah, não vai dar pra ver. Putz, não vai dar pra ver, gente. Pera aí, rapidinho. Deixa eu fazer aqui o pareamento. Que aí vai dar pra vocês verem aqui, ó, o que eu quero mostrar. Compartilhar essa tela. Iniciar agora. Pronto, consegui aqui.
Aí, gente, mostrando exatamente aqui do lado para vocês. Ó, esse é uma das fontes que eu utilizo. Deixa eu tirar isso daqui. Peraí. Essa daqui é um dos CDBs que eu utilizo, tá bom, gente? Tá aqui, ó. O CDB que eu utilizei esse ano, tá? Um dos foi o do Mercado Livre, né? Mercado Pago. Simplesmente você deixar o seu dinheiro lá paradinho, tá? Você olha aqui, ó, seu dinheirinho rendendo por mês, ó. Por exemplo, o mês que eu tive mais rendimento, né? Que eu deixei mais dinheiro parado no Mercado Livre, tá? Lembrando que eu somente deixava o dinheiro lá parado, tá? Lembrando que eu utilizo outros CDBs, né? E deixo acumulando, acumulando. Enfim. É, eu deixando o dinheiro lá parado, me rendeu anualmente R$ 9.500, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela aqui para vocês, tá? Ó, tá aqui, ó. É um valor que... Ó, o valor do saldo e dos cofrinhos, né? Que eu também deixo separadinho. Então, para vocês verem, gente, é um valor que faz a diferença. R$ 9.500, você consegue, por exemplo, pagar um IPVA de um veículo, pagar um IPVA em um seguro. No caso, eu tenho veículo, né? Então eu pago IPVA e seguro. Isso aqui já cobre tranquilamente meu IPVA e meu seguro do ano, tá bom, gente? Então, você consegue estar fazendo uma renda, né? Uma renda que vai ajudar o seu orçamento no completo, tá bom, gente? Então, esse aqui é o meu próprio, tá? Sabe aquele dinheiro que você simplesmente fala assim, pô, eu tô com uma grana aqui e eu quero deixar essa grana rendendo. Pronto. Um cofrinho do Mercado Pago, do Nubank, no qual eu usava antes Nubank, aí depois comecei a usar o Mercado Pago. Então, assim, são opções que você pode utilizar que não te cobram nada. Você simplesmente deixa o dinheiro lá e o dinheiro vai render e no final do ano você vai ter esse tipo de dado aí para poder mostrar para alguém, né? E lembrando que esses valores aí que renderam foi em torno de mais ou menos R$ 100.000, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui, ó. Se você deixasse R$ 100.000 a 8%, ele renderia 666 por mês. Tá vendo, gente? Então, é possível, tá? A reconfiguração comportamental. O hábito é o verdadeiro patrimônio. Verdade, gente. Ao juntar 100 mil, você realizou algo muito mais valioso que acumular o dinheiro. Você reconfigurou seu cérebro e construiu o hábito financeiro mais fundamental que existe. A habilidade de adiar a gratificação. Gente, isso é muito real. Você provou a si mesmo que é maior que seu impulso de consumo. Você aprendeu a dizer não ao prazer imediato em troca de uma liberdade futura. Você se tornou o tipo de pessoa que faz o sacrifício hoje para colher os frutos amanhã. Gente, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Porque é aquela velha história. Ah, lançou um iPhone, quero comprar. Ah, lançou um carro novo, eu quero comprar. Ah, lançou uma roupa, eu quero comprar. Gente, para falar bem a verdade, as pessoas que eu conheci na minha vida, que têm muito mais dinheiro que eu, que são bem-sucedidas e tudo mais, elas não têm esse comportamento, né? São pessoas que utilizam, às vezes, de coisas simples, tipo assim, você fala, pô, o cara é milionário, mas o cara tem um carro popular. É, verdade. Talvez seja por isso que ele é milionário, né? Então, esse hábito que muitas pessoas têm de querer comprar coisas para impressionar outras pessoas é a destruição financeira de todo emergente, de todo pobre, de todo classe média, gente. E até dos ricos que não têm estrutura e educação financeira, tá bom? Aquela coisa de, eu vou viajar, vou gastar com um monte de roupa, vou gastar com perfume, vou comprar carro, vou comprar moto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, é complicado. Se você não tem ali a condição financeira de ter aquele veículo, você vai ter que financiar o veículo, você vai ter que pagar a parcela do veículo, você vai ter que pagar seguro do veículo, você vai ter que manter o veículo, ou seja, manutenção, né? Seja uma troca de óleo, de pneu, enfim, seja um carro, seja uma moto, e não é barato, né? Eu já tive moto grande, algumas motos grandes, né? E tenho bastante experiência para poder falar sobre isso, tá? E também carro, já tive carro mais popular, já tive carro mais caro, enfim, já tive carro de mais 100 mil, então eu tenho como falar, né, sobre isso. Quanto mais caro o carro, mais caro você vai pagar para manter. Quanto mais cara a moto, quanto maior a cilindrada da moto, mais caro você vai pagar para manter. A verdade é essa, de ponto final, tá bom, gente? Então, é aquela coisa. Se você adquire uma moto, igual eu já fiz o vídeo aí para vocês, né, comparando a minha CBR 600. Se você adquire uma moto, você vai ter todo aquele gasto de seguro, de manutenção. No meu caso, não teve prestação porque eu comprei à vista, mas enfim, tá? Vai ter a prestação, vai ter tudo. Isso vai retirar o seu poder de compra. Então, se aquele bem vale, vamos colocar uma moto zero hoje, pega uma Ducati, aquelas motos maior lá, vamos pegar uma Africa Twin de 100 mil. Você pega uma moto de 100 mil, que é o nosso marco, para manter uma moto de 100 mil, qual é o valor que você vai gastar de seguro e de manutenção? E se caso não tiver os 100 mil à vista de financiamento. Você entendeu, gente, aonde eu quero chegar? É exatamente isso. Com 100 mil no bolso, você tem uma liberdade extrema. Você tem uma outra visão do mundo. Nada vai te abalar. Você vai ter um conforto, uma paz muito maior, né, do que você que acaba adquirindo, que eu já vi essas situações no meu cotidiano, de pessoas que adquiriram esses bens, né, de valores elevados, fizeram financiamento e tiveram que entregar para o banco, perder, enfim.
desaparecer com o bem. Então, você vê que é uma gratificação passageira. Você acaba realizando o seu sonho, né? Mas acaba pagando um preço muito caro por isso. E os bancos adoram isso, né? Os bancos, eles querem exatamente isso. Querem que você gaste no cartão de crédito, que você queira comprar aquela Africa Twin, que você queira comprar aquela Porsche financiada. É isso que eles querem, gente. A verdade é essa. Eles não são seus amigos. A verdade é essa. Então, gente, na minha humilde opinião e na minha experiência de vida, você ter esses 100 mil na sua mão, seja rendendo lá na sua caixinha do Mercado Pago, no seu Nubank, em outros CDBs, que tem CDBs de corretora que acabam pagando melhor, que eu até prefiro, por isso que eu deixo alocado lá, é exatamente isso. Você ter esse conforto financeiro. Entendeu, gente? Ele te traz essa paz. Entendeu, gente? Você para de suar, é exatamente esse novo slide aqui. Você para de suar pelas migalhas e você foca nos elefantes. É exatamente isso. Com 100 mil na base, sua energia mental é liberada. Você para de agonizar sobre os pequenos gastos e começa a pensar estrategicamente em grandes decisões. Né, gente? Então você começa a ter o olhar de um investidor. Você começa a ter o olhar de uma pessoa tranquila. Ou seja, que vai escolher a melhor opção na melhor oportunidade, no melhor momento. Entendeu, gente? Essa é a verdade. É aquela velha história, igual já aconteceu comigo. Ah, apareceu uma moto aqui, beleza, vou comprar aqui, vou vender ali. Ah, vou comprar esse carro aqui, vou vender ali. Você vai fazendo dinheiro, né? Vamos lá, você comprou um carrinho 2010 por 15 mil. Deu um tapa, levantou, fez a funilaria, fez a higienização, você vendeu por 22. Você ganhou 7 mil, né? Tirando o custo, né? Vai, você gastou 2 e embolsou 5. Você entendeu, gente? Então você consegue, nessas pequenas oportunidades que aparecem, fazer dinheiro. Entendeu, gente? O superpoder silencioso na sua carteira. Ter 100 mil guardados muda fundamentalmente a sua relação de poder com seu patrão, né? Para quem trabalha. E isso aconteceu comigo, exatamente. Eu tive essa experiência péssima de trabalhar em um lugar só porque precisava pagar as contas e eu fiquei menos de um ano nesse lugar e no final das contas saí de lá xingando o dono do lugar. Né? Então, realmente, é péssimo você trabalhar em um lugar que você não gosta. E pior ainda, você estar escravo porque aquele lugar paga o dinheiro para você poder pagar as suas contas. Depois que eu paguei minhas contas, eu mandei todo mundo para PQP e fui embora. Né? A grande armadilha, não confunda a semente com o prêmio. Aqui é onde a maioria escorrega feio. Eles atingem 100 mil e imediatamente gastam tudo em uma recompensa tóxica. É exatamente o que eu falei. Carro, viagens, enfim, vai lá e compra a pior armadilha que vocês podem cair na vida de vocês, gente. Pode colocar na sua cabeça. De carro, de gastar tudo em viagem. Viagem pelo menos fica para você em lembrança. Mas a pior de todas é o imóvel, gente. Você comprar aquele apartamento em 300 meses. Gente, esse é o pior, mas eu não vou falar disso agora. Isso eu falo em outro vídeo. Custo de oportunidade, o carro zero versus sua liberdade. Exatamente. Você vai lá e comprou hoje um Nivus lá, paga 100 mil, um Tera. Você compra lá 100 mil. Saiu da concessionária, você já perde 15%. O dinheiro investido não. O dinheiro, ao longo do tempo, vai retornar para você, né? Como a gente fez aqui na calculadora, você vai, um tempo médio aí que você vai ficar com um carro, vai, 4 anos. Você tirou o carro zero da concessionária. Você foi lá, pá, 100 mil reais. Na taxa de juros aí, mais ou menos, em 4 anos. Até mesmo sem aportar nada, você deixar lá, ó, em 4 anos, você vai ter 157 mil, ou seja, o seu dinheiro vai valorizar muito mais. Você vai ganhar 57 mil em juros, sem fazer nada, em 4 anos. E aí, se você adquirir esse veículo, você vai ter que fazer revisões da concessionária, pagar seguro, eventuais problemas que tem aí ao longo do decorrer aí da sua estadia com o veículo. Se você fizer aqui, ó, por exemplo, um aporte mensal de R$ 1.000 só, com esses 100 mil, ó, você coloca R$ 1.000 só, pronto, já vai para 200, em 4 anos. Você entendeu, gente? 4 anos, gente. Como se você tivesse uma parcela de um carro aí mediano de 100 mil, é uns 2.500 de parcela. Vamos calcular. Ó, em 4 anos, olha só, gente, que loucura. Se você, vamos lá, você colocou 100 mil lá, que você tinha 100 mil. Você colocou 100 mil e aí você pagou a parcela de 2,5 para o CDB e investiu esse dinheiro. Em 4 anos você tem 308 mil, gente. É uma grana, né? E se você, vamos lá, comprou o seu carro por 100 mil e pagou as prestações lá, ou seja, você pegou um carro maior, melhor, e tá pagando uma prestação aí de 2.500, gente, é uma grana, gente, é muita grana. Eu não sei como ainda tem gente que consegue comprar, gente. Eu mesmo, eu nunca comprei um carro zero. Eu sempre comprei um carro ou 1 ano ou 2 anos antes, depois de lançado, né? Ou seja, um seminovo. Eu nunca comprei um carro de ir lá na concessionária e comprar, né? Mas isso por opção própria, tá? Condições eu até tinha, mas eu sempre esperei o melhor custo-benefício, né? E, graças a Deus, sempre tive o retorno. Então, a mudança de identidade é definitiva. Exatamente isso. De pagador de contas para investidor. Reagindo à vida para desenhando a vida. Refém do salário para arquiteto da carreira. É exatamente isso, gente. A liberdade não tem preço, mas ela tem um custo de entrada e ele é de 100 mil reais. Tá bom, gente? Vou deixar isso aqui, que aí é o geralzão de tudo que a gente falou. Mas, gente,
é muito importante. Se todo mundo tivesse esse conhecimento de não ser refém de financiamento de carro, de moto, de imóveis e tudo mais, você veria muito mais pessoas com poder de barganha para poder ter uma vida financeira mais tranquila, tá, gente? Porque realmente é um marco que muda a vida. Como eu falei para vocês, eu vim de lá de trás, e lá atrás, quando eu trabalhava na área de AIP, que eu trabalhei 8 anos, nessa época era aquela velha história. Eu pegava o dinheiro, já comprava um carro, aí já não conseguia manter o carro, aí já gastava dinheiro, aí já queria sair, já queria. Ixi, era só. Gente, só cartão de crédito estourado, só prejuízo, gente. Só prejuízo. Então, depois de um tempo, lá mais ou menos por volta de 2014, que foi mais ou menos quando eu comecei a aprender sobre mercado financeiro, sobre investimentos, fiz day trade também, isso é uma história para outro vídeo, né? Aprendi todos os produtos que tinha no mercado financeiro, né? Ao longo do tempo, né? De 2014 até hoje. Então, hoje, eu vejo exatamente quais são interessantes. E na minha opinião, hoje em dia, né, para a pessoa começar essa jornada de investidor, seria ter os tais 100 mil como meta. Primeiro você ter uma metinha lá, tipo, vou guardar 10 mil aqui na minha caixinha, para se eu tiver algum apuro, eu poder ter dinheiro aí para segurar um eventual problema. Show de bola. Você juntou 10 mil. Depois, tenta juntar 50. Só que os 100 mil realmente é um marco histórico da vida de qualquer pessoa. Depois que você chega lá, você não volta para trás, né? Não tem como voltar para trás. Realmente é daí para frente, tá, gente? Eu digo isso porque eu vivi essa experiência, tá? Então, acho bacana, pertinente compartilhar aqui com vocês, tá? Então, gente, deixar esse card aí, que eu acabei fazendo aí, que é um resumão de tudo que eu falei. E caso alguém queira aí o PDF aí da apresentação, só me pedir que eu mando, tá? Só pra falar no comentário eu quero que eu mando aí pra vocês, tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado aí desse tempinho aí que a gente passou junto. Espero que tenham curtido aí as informações, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje, atualizando a carteira, foi uma atualização junto com um vídeo aí, vamos pensar, vamos filosofar, tá bom, gente? Então, espero que você reflita e comece 2026 aí de uma forma diferente, tá bom, gente? Então, muito obrigado, você que acompanhou aí, muito obrigado quem comenta, curte, compartilha, quem visualiza aí nossos vídeos, meus vídeos. E é isso, gente. Muito obrigado e o que precisarem, estou aí à disposição. Tchau.